Aí a câmera não pega. Professor Marcos Zibordi, jornalista da revista Caros Amigos. Conversar com a gente sobre a decisão do diploma de jornalismo. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa Análise Direta, hoje recebendo a visita do professor Marcos Zibordi. Professor universitário é o nosso convidado hoje para debatermos mais uma vez a questão do fim da exigência do diploma para o profissional de jornalismo. Tudo bem, professor? Prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom, eu tenho aqui logo de início um artigo escrito pelo professor Marcos, exatamente comentando esse assunto, né, do fim da obrigatoriedade do diploma para os jornalistas. E o tema é: agora jornalismo é para quem quiser, graças a Deus. E ele faz uma ressalva interessante, né? Meus alunos estão preocupados, e eu adorei essa ideia de não precisar mais do diploma para o jornalista. Gostaria de entender, né? Adorou essa ideia, mas de uma outra maneira, os seus alunos universitários estão preocupados. Eu gostei da ideia porque, na verdade, essa discussão é muito centrada em São Paulo e nas grandes cidades, e não sou contra o diploma, nem diploma algum sequer. Sou contra o fato da pessoa precisar de um diploma para fazer determinadas coisas, e não só jornalismo. Então, de repente, na cidade de... Vou citar um jornalista aqui de Cacimbinhas da Serra de Cima, sei lá, algum rincão aí do Brasil, que alguma pessoa resolva fazer um jornal num lugar que não é atendido pela imprensa, que nem a grande, nem a média, nem a pequena imprensa se interessam, e essa pessoa tem que ter direito a fazer um jornal, ela deve ter direito a fazer esse jornal. Então, não é exatamente uma comemoração pela suposta desgraça que se abateu sobre a profissão, nem nada. É simplesmente, na minha opinião, que essa decisão libera ou liberta as pessoas para fazerem isso. Posso dar um exemplo rápido? Sim. Eu nasci no interior, sou um caipira paulista, e existe uma cidade no interior que meu avô ajudou a fundar, enfim, se chama Cândido Mota, é uma cidade minúscula, né? Lá em Cândido Mota, se alguém resolver fazer um jornal para falar do que acontece em Cândido Mota, de que algum problema da cidade ou alguma glória da cidade, tem que ter o direito de fazer isso. Tá, você é jornalista formado? Sou jornalista com diploma. E é professor universitário? Sou professor universitário. A reação dos seus alunos, quando isso surgiu, essa informação foi divulgada amplamente, né? A decisão foi no dia 17 de junho, então é um caso bem recente, né, do STF. Como que os alunos reagiram, né? E você sente que, de repente, podemos ter aí um pouco de desistência, os alunos abandonarem o curso no meio do caminho, ou diminuir até a própria procura, né, pelo jornalismo daqui em diante? Não acho, sabe? Na verdade, eu percebi a inquietação, digamos assim, e o que eu procurei fazer foi conversar com eles e no sentido de acalmá-los. Na verdade, não procurei convencer ninguém da minha opinião, na verdade, mas procurei acalmá-los porque é o seguinte: os cursos de jornalismo não acabarão. Eu não imagino que as empresas, as grandes que podem, não imagino que elas estarão interessadas, as menores não têm condições de formar profissionais, etc. O curso de jornalismo, por maiores problemas que ele tenha, é um curso que dá algumas ferramentas ou algumas noções básicas do que é jornalismo. Nós que somos jornalistas sabemos que tem uma receita, por exemplo, para fazer o primeiro parágrafo do texto, né? O nome dessa receita é lead. Imagina que para nós isso é uma coisa simples, mas não é qualquer pessoa que amanhã vai saber o que é isso. Então os cursos, procurei dizer para eles o seguinte: olha, vocês estão preocupados, mas
o curso não acabará. De qualquer forma, você está fazendo um curso superior, que é algo importante também para um jovem aí ter um curso superior concluído. Creio que as universidades continuarão formando os profissionais para o mercado de trabalho por conta dessas noções básicas que ela pode dar bem ou ruim, mas enfim, tenta passar. E também acho que não haverá uma diminuição da procura do curso de jornalismo, porque o jornalismo está entre aquelas profissões deslumbrantes, aquelas profissões que têm meio um ar aventuresco, principalmente quem faz reportagem e tal. Existem programas na televisão que laureiam o jornalismo, a profissão repórter do Caco Barcelos. O jornalismo é uma profissão que atrai, eu acho que ela tem uma atração, sempre teve antes de existir o diploma, por exemplo, né? As pessoas queriam fazer jornalismo. E uma última coisa que eu acho é assim, as universidades deverão melhorar para justificar a existência do seu curso, porque já que o cara agora não precisa do diploma, ele precisa, se ele for pagar um curso, precisa ser bom esse curso, né? Porque senão ele pode sair. Ô Marcos, quando você procurou a faculdade, né, quando se interessou em entrar numa universidade para fazer a faculdade de jornalismo, você já tinha esse pensamento, eu vou por uma obrigação? Ou esse pensamento veio agora, depois que você já estava no mercado de trabalho, achou que não haveria necessidade? Pois essa visão, digamos assim, crítica sobre isso, eu adquiri depois, sinceramente, não via desse jeito, nem achava lá nos meus 17 aninhos que isso fosse alguma coisa que tivesse um ar de repressão ou de cerceamento de alguma coisa, né? Então, realmente fiz faculdade de jornalismo e nunca achei que fosse um problema essa obrigatoriedade. Achei que eu deveria naturalmente fazer a faculdade para ser jornalista. Foi dentro do curso de jornalismo, observando um pouco como é que se dá o esquema de comunicação no Brasil, que eu comecei a perceber que existe sim um enorme cerceamento, algumas tentativas de expressão e que essas pessoas não podem ser cerceadas, por exemplo, por não ter um diploma. Você citou uma coisa interessante das pequenas cidades, os pequenos jornais ou as pequenas emissoras de rádio, né? Perfeito. Onde o cidadão tem pouco contato com uma universidade, com uma faculdade, enfim, com um curso de graduação de jornalismo. Mas em outros setores também. Uma pessoa que vai trabalhar numa farmácia não tem ali uma universidade, um curso para farmácia, né? Tem pessoas que seu conhecimento, até um conhecimento familiar, né, das avós, por exemplo, consegue atender alguém e medicar alguém. Né? Então a gente não entra também nessa questão de... Não é só o jornalismo, porque são outras profissões também. Claro. Se a gente for levar em conta, né, a localização, também essas outras profissões, as pessoas terão dificuldade. Pois é, e você sabe que você estava falando da localização e falou de rádio. Nós podemos pensar numa coisa que não é de uma cidade pequena, não. Nós podemos pensar na rádio comunitária de Heliópolis, que está aqui dentro de uma enorme favela em São Paulo, que teve, tem e provavelmente terá enormes dificuldades para colocar sua programação no ar, fazer o seu trabalho ali, que é absolutamente ligado àquela comunidade, que nenhuma grande empresa vai fazer, por mil razões, enfim. Então, às vezes, a gente não precisa ir tão longe. E claro que existe esse conhecimento consolidado sem diploma em muitas situações, né? Você sabe que a discussão é até mais complexa, porque, na verdade, a questão da exigência do diploma de jornalismo, o jornalismo é muito amplo. Quando fala assim, vai mudar o jornalismo, é mais complexo do que isso, porque o jornalismo é muito amplo. A maior parte dos profissionais de jornalismo trabalham em assessorias de imprensa. Será que nas assessorias de imprensa eles passarão a contratar profissionais de letras, por exemplo, ou secretários bilíngues? Eu não sei. Isso é uma parte da profissão que pode mudar. Mas tem uma parte da profissão que é reportagem, por exemplo. Isso exige um conhecimento mais específico do jornalismo, da linguagem jornalística, da apuração jornalística, etc. Ali duvido que mude tão radicalmente, ou talvez não mude nada. Porque esse cara, para chegar ali à reportagem, talvez vai ter que passar por esses trâmites. Agora, na sua opinião, Marcos, que forma, né, os alunos de jornalismo, quais seriam esses profissionais que seriam beneficiados com essa nova lei ou com essa determinação da não exigência do diploma, né? Porque quem gosta, quem tem a paixão pelo jornalismo, quem tem vontade, vai para uma faculdade, vai se aperfeiçoar, porque o mercado de trabalho é muito complicado, bem concorrido. Provavelmente continuará exigindo isso. Quais são essas pessoas que seriam beneficiadas com isso? Difícil dizer quais, mas não saberia dizer todas, mas o grupo que eu mais observo e que mais fico feliz é justamente
esse grupo dos pequenos meios de comunicação. E veja, eu sou trabalho em impresso, sempre trabalhei em impresso, mas eu gosto de pensar muito na questão das rádios, porque no Brasil você sabe que existem poucas rádios legalizadas e muitas, mas muitas mesmo, que têm problemas para se legalizar, têm dificuldade, etc. E não são todas elas que têm más intenções, nem nada disso, são legítimas reivindicações e tal. Esse grupo eu fico feliz em saber que poderá, se meia dúzia de meninos na Amazônia arrumarem uma câmera e conseguirem transmitir um jornal na internet, esses grupos eu fico feliz, eu observo eles. Você acredita que as próprias empresas de comunicação, principalmente as grandes empresas, elas irão dar prioridade ao estudante, a quem se formar em jornalismo, ou de repente vai colocar esses chamados colaboradores, né, que hoje passam oficialmente a ser jornalistas? Então, é aí que eu te digo, eu tenho a impressão que elas vão continuar contratando as pessoas que vêm das universidades, porque dentro do jornalismo, as áreas que já são ocupadas por não jornalistas continuam sendo ocupadas por não jornalistas, articulistas, colunistas, cronistas, etc. Agora, a parte específica do jornalismo, que no caso é a reportagem, vamos pensar numa Folha de São Paulo. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a Folha de São Paulo contratando vários alunos de história, de letras, ou de geografia, ou de economia, ou de direito, para fazer reportagem, sendo que ela vai ter que explicar para esse cara princípios básicos que a gente na faculdade de jornalismo aprendeu. Sabe aquela aula, por exemplo, do que é informação? Algo para ser informação precisa ter impacto social, relevância, sabe esse tipo de coisa que a gente até achou, talvez, quem sabe, um pouco infantil lá, mas que acabaram dizendo para a gente o que é reportagem. Então, não acho que outros penetras, como eu coloquei no artigo, invadirão certas áreas do jornalismo, especificamente a reportagem. Acho que não. Ainda pegando esse gancho, né, de estudantes, já que o Marcos é professor universitário, na minha época de faculdade não existia o estágio para jornalista, era proibido, né? Exato. Então, tínhamos que estudar os 4 anos e depois ir à luta, né? E agora é utilizado muito esse artifício, né? O estagiário, você vai em qualquer redação, nós temos muitos estagiários trabalhando. Isso eu acho que é muito bom. A sua opinião, esses estagiários vão continuar trabalhando? As empresas precisam do estagiário, até porque é uma mão de obra barata, né? Se ele fugir da faculdade, ele perde esse profissional que ele está formando. Perfeito. Né? Você que trabalha com estudante no dia a dia, o que você pensa disso? Olha, você sabe que o mundo é injusto, né, querido? Então, veja só, é claro que o estagiário, ele é explorado, digamos assim. Agora, veja, estagiário é uma classe explorada em geral, não é só dentro do jornalismo. Imagina estagiários de direito. Eu passo na frente do Fórum da Barra Funda, eu vejo garotos carregando carrinhos enormes com quilos de documentos e penso, nossa, é um estagiário também explorado ali. O estagiário tem uma questão que é o seguinte, a empresa precisa dele. Agora, o sindicato, nesse caso, é que deveria fazer uma fiscalização importante para tentar, de alguma maneira, mediar ou barrar um pouco essa exploração, para não chegar ao extremo, para as redações não virarem, serem tocadas só por estagiários, para não, né, para que os profissionais de fato, e aí profissional por conhecer jornalismo e não por ter ou não diploma. E é importante porque ele está no início, né, de uma caminhada, está iniciando ainda o seu percurso, né, na faculdade. E é bom esse contato, porque... Todas as profissões fazem. Na verdade, é o dia a dia que a gente faz, né? Para você se tornar um bom profissional, é a prática, é o dia a dia. Então, não defendendo... Agora, veja só, o governo tem uma lei recente para estágio que deu uma certa dignificada no estágio também em geral, né? Agora tem alguns direitos que o estagiário tem. O estágio deu uma mudada aí recentemente, né? Bom, essa decisão, né, da qual nós estamos debatendo hoje com o professor Marcos Zibordi, né? Isso. Desculpe, que é professor universitário, o Supremo Tribunal Federal decidiu, então, nesse mês de junho, pela não obrigatoriedade, né, do diploma para o exercício da profissão. Não seria interessante o Ministério da Educação entrar nesse campo também, já que estamos falando especificamente de educação, né? Não só da questão jurídica, que foi aí o determinante final, mas o Ministério da Educação acho que poderia também abalizar alguma coisa nesse sentido. Eu fico pensando, na verdade, além do Ministério da Educação, eu fico pensando numa discussão que não está surgindo junto com essa do diploma, que é o seguinte, o profissional de jornalismo, ele precisa responder pelo que ele faz de certo ou de errado,
E estando o MEC dentro disso ou não, o que me parece bastante relevante observar é o seguinte: quando existem algumas tentativas de estabelecer alguns mecanismos de controle da profissão, você deve se lembrar, não há muito tempo, de uma discussão sobre um possível conselho de ética que regularia, etc. Né? Isso assusta a categoria em geral. Eu não estou aqui fazendo uma ironia barata, estou só constatando que, de fato, isso assusta e tem por que assustar. Agora, não sei se o MEC deveria ou não participar. Eu acho que falta ainda punição rigorosa para coisas que jornalistas fazem que são erradas. Gostaria de poder citar um exemplo. Todas as vezes que e isso não é demagogia barata, todas as vezes que uma pessoa pobre é detida, espero que a televisão de vocês não faça isso aqui, não me parece que seja o caso de vocês, pega lá pelo cabelo, eu que sou cabeludo, então teria uma chance grande de acontecer isso comigo. Pega lá pelo cabelo e põe a cara desse cidadão na frente de uma câmera, sendo que nós, diplomados, estudantes que passamos por universidades, sabemos que ninguém é culpado até um julgamento. Só que isso não acontece com todas as pessoas nesse país. Nós, jornalistas, devemos pagar por esse tipo de crime que fazemos de exclusão social. Por exemplo, de pôr a cara de todo pobre que é detido fumando crack ou roubando um carro e termos todos os cuidados com as algemas para os poderosos. E o senhor sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E você foi feliz, realmente não é o caso aqui da nossa emissora, né? Claro. Pelo contrário. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Análise Direta, recebendo hoje a visita do professor universitário Marcos Zibordi. Estamos debatendo mais uma vez a questão desse fim da obrigatoriedade do diploma para o jornalista. Nós vamos a um breve intervalo, a Análise Direta volta já já. Estamos de volta com a Análise Direta, hoje recebendo a visita do professor Marcos Zibordi, professor universitário, e o debate hoje gira em cima do fim da obrigatoriedade do diploma para jornalista. Ô Marcos, nós temos aqui alguns trechos, né, da decisão do Superior Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes,
Entre alguns itens, ou pelo menos algumas justificativas, né, de Gilmar Mendes, nós temos aqui, olha, o relator afirmou a não obrigatoriedade do diploma não significa automaticamente fechamento dos cursos. Uma coisa que a gente citou aqui, quer dizer, os cursos vão continuar. Pelo que você sente dos alunos e das próprias universidades, há o interesse de manter os cursos de jornalismo. O curso até vai se tornar um diferencial para quem fez o curso, né? Essa história do mercado é uma loucura. Agora, veja, o curso de publicidade, ninguém é obrigado a ter diploma de publicitário para ser publicitário. Porém, os cursos de publicidade estão entre os cursos mais procurados até do que de jornalismo. Então, veja, não é a obrigatoriedade do diploma que faz ter gente no curso, exatamente. Já existem cursos que não precisam de diploma e que têm uma clientela enorme, né? Segundo o próprio Gilmar Mendes, a formação em jornalismo é importante para o preparo técnico do profissional e deve continuar a acontecer o curso. Quer dizer, é um diferencial para quem quer ser um bom profissional. Quer dizer, não adianta agora só pelo fato da não obrigatoriedade abandonar o curso. Eu torço para que seja mais ainda um diferencial no sentido da universidade justificar a existência daquele curso ali dentro. Porque eu fico imaginando, eu já tive chance de encontrar esse tipo de pessoa. Eu estudei, sou formado pela Universidade de São Paulo, por exemplo, estudei com alunos brilhantes, 1000 vezes mais brilhantes do que eu, e que não sou nada, enfim, mas esses alunos eles teriam deixado a universidade se não fosse obrigatório o diploma, eles teriam saído. Agora, ainda nessa mesma linha, nós tivemos 8 votos contrários e 1 voto favorável, né, a se dar sequência ao diploma de jornalismo, que foi do ministro Marco Aurélio. Ele alegou que a exigência do diploma é uma coisa que já existe há 40 anos, né, vem lá de 1969. Ele acredita que técnicas para entrevistar, para editar ou reportar são necessárias para a formação do profissional. Sim, mas veja, comentando a decisão, né, o Brasil é um país tão contraditório e às vezes acontece algo que alguns consideram positivo por motivos que consideramos negativos. Então, veja, a formação técnica a universidade continuará dando, espero que dê melhor, porque ela vai ter que, como eu disse, ela vai ter que justificar a existência do seu curso. Agora, eu gostaria, já que você deu a deixa sobre, você citou aí os trechos da decisão, sim, eu gostaria de comentar a parte dessa decisão, que é a ideia de que o jornalismo não pode ser pernicioso à sociedade. Você veja, eu estava dizendo de um país contraditório, veja como isso é assustador. Nós que somos profissionais de jornalismo, sabemos que o jornalismo pode sim fazer muito mal às pessoas, ele pode prejudicar sim muitas pessoas, ele pode incitar situações de terror, ele pode destruir a vida de pessoas, nós temos exemplos abundantes disso. Então, o Brasil é um país cheio de emoções, porque ao mesmo tempo que o diploma não é exigido mais, eu levo um susto ao saber que o motivo do ministro foi ele achar que o jornalismo não pode fazer mal para as pessoas. Eu vou falar uma frase aqui que pode parecer contraditória, mas um médico que comete um erro médico, esse médico ele faz isso com uma pessoa e eu duvido que ele continue por muito tempo fazendo isso. Agora, eu conheço jornalistas que estão aí há muito tempo fazendo coisas perniciosas e continuam fazendo esse jornalismo. E essa comparação, né, eu acho que é a que mais deixou assim indignada a categoria dos jornalistas, né, comparar, não desmerecendo o cozinheiro, evidentemente, claro, mas esse tipo de comparação que foi feita, né, até ficou bizarra a comparação, né, foi motivo de chacota, enfim, os jornalistas um brincava com o outro, agora eu passo a ser cozinheiro também, enfim, esse tipo de formação passada pelo ministro desagradou a vocês também da categoria, os alunos ficaram chateados, porque podemos ser bons cozinheiros, né? E também excelentes jornalistas diplomados, enfim, não significa que o cozinheiro precisa ter o diploma para ser um bom cozinheiro. Claro, claro. Né? Mas eu acho que aí tudo dentro das suas regras, tudo dentro da sua história. Você vê, nessas horas eu gostaria também de ser um ministro do Supremo para poder lançar certas farpas e não tomar processo por isso, sabe? Mas, de qualquer maneira, tudo bem, é infeliz a comparação dele, é infeliz, mas você sabe de uma coisa, você conhece isso dentro do jornalismo, talvez os nossos espectadores não conheçam isso. Você conhece a expressão cozinhar dentro do jornalismo, você já deve ter ouvido isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que o que ele falou foi ofensivo para a categoria. Eu não me senti ofendido. Eu, pessoalmente, não me senti.
Tá? Eu não acho que o que ele disse deveria ser dito até por uma pessoa que está no Supremo Tribunal Federal, que deve, enfim, zelar pela sua expressividade, digamos assim. Agora, eu não me senti ofendido porque, inclusive, também não quero aqui... eu não me sinto dentro dessa categoria de jornalista, não me sinto bem dentro desse grupo de jornalistas que gosta muito de ver a lei sendo aplicada para os outros. O Gilmar Mendes ofendeu a categoria, mas nós somos cozinheiros em muitos momentos. Me desculpem os profissionais que vão ouvir eu dizendo isso aqui. Nos jornais de hoje, na banca do seu jornaleiro, tem um monte de textos cozinhados de jornalistas que receberam releases das assessorias de imprensa, mal modificaram esse texto e colocaram o seu nome lá. Esses textos são impressos, esses textos aparecem nos jornais, aparecem no rádio. Nós fazemos isso. Nós cozinhamos também. Então, não acho que o ministro deveria ter se dirigido à categoria dessa maneira. Agora, eu não me senti ofendido, sabe por quê? Também, eu não me sinto representado por esses senhores. Será que a gente vive numa democracia? Eu poderia expressar isso numa rede de televisão? Eu não me sinto representado por esses senhores. Eu sei que ele faz parte do Supremo Tribunal do meu país, mas eu, como cidadão desse país, tenho o direito de não me sentir representado por eles. Um senhor que acha que o jornalismo não pode fazer mal para as pessoas, eu não vejo, respeito a decisão dele, estou submetido à decisão jurídica dele, e assim também como não me sinto da categoria de jornalista, certo? Esses caras não vão na minha casa, eu não encontro eles no clube, eu não vou no sindicato deles, que infelizmente está reduzido, infelizmente. Eu gostaria de tocar nesse assunto, na questão sindical, né? Porque a impressão que fica com esse fim da exigência do diploma de jornalismo, talvez a categoria se disperse um pouco, né? O sindicato que tenta unir, né, essas organizações ou associações que tentam unir a categoria, de repente pode perder aos poucos, né, essas pessoas que de repente vão se desintegrando daqui e dali, enfim, a categoria já não é tão unida, né? E pode realmente viver uma situação complicada. Agora, não tem muita gente sindicalizada, né? Veja, eu não encontro, já trabalhei em algumas redações, eu encontro poucas pessoas sendo sindicalizadas. E olha, também não é uma ofensa barata ao Sindicato dos Jornalistas nem nada, mas o valor que se paga de salário para um jornalista é uma coisa que deveria ter sido discutida. Por que a gente não consegue? Aliás, isso não é culpa do sindicato, não é culpa, é uma coisa cristã, é questão de responsabilidade. Por que nós, enquanto categoria de jornalistas, não conseguimos, por exemplo, isso é uma pergunta para todos nós, por que nós não conseguimos melhorar, por exemplo, nosso piso salarial? Por que o jornalismo é uma das profissões mais devastadoras que existe para a saúde do trabalhador de jornalismo? Mas não é essa falta de união, né, das pessoas se unirem um pouco, se integrarem um pouco mais para discutir a questão do jornalismo? Porque veio à tona essa decisão do ministro, e praticamente ninguém falava do assunto uma semana atrás. Exato. Veio falar do assunto a partir do momento que ele assinou. O assunto ficou grande. Agora, veja, eu só gostaria de te colocar o seguinte, isso é uma posição pessoal. Eu, pessoalmente, olha, bicho, eu entendo todo o esforço que o sindicalismo brasileiro fez, respeito pra caramba a coragem dessas pessoas que vão para brigar nas empresas com os patrões. Eu não estou fazendo aqui um discurso neoliberal, mas eu pessoalmente não me sinto agregado. Eu acho que as pessoas se agregam naturalmente pelas suas causas. Você já viu o sindicato de torcida organizada? Você nunca viu, né? Porque eles se organizam naturalmente, eles estão ali por aquela causa. Eu já fui demitido de várias redações por não aceitar determinadas coisas. E já vi pessoas serem demitidas e ninguém fazer nada. Não foi o sindicato que foi lá brigar por elas. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos uma categoria intelectualmente avançada. Nós deveríamos ter conseguido avançar em muitas questões com ou sem sindicato. Isso não é uma ironia com o sindicato. Eu, pessoalmente, não me agrego porque não vejo isso. E agora, você não acha que pode haver uma divisão maior, né, daqueles que são jornalistas formados, daqueles que estão pagando uma universidade, vai haver. Daqueles que não frequentaram o curso? Uma segunda classe, talvez, talvez meio subjornalista. Os dos jornalistas formados e os não formados. É possível, que por direito pode exercer É possível. Mas eu volto a dizer para você, por exemplo, você é um jornalista que evidentemente já trabalhou muito tempo, conhece do seu ofício. Não vai ser amanhã que alguém vai entrar ali naquela porta e vai tomar o seu lugar aqui. Vou dizer mais. Nesse sistema econômico que a gente vive hoje, capitalista, neoliberal, talvez, como queiram chamar,
Eu acho tão estranho que as pessoas preguem a livre concorrência. Eu não acredito nessa voracidade desse mercado das pessoas comendo umas a outra para trabalhar e para sobreviver. Mas é isso que é pregado e defendido por muitos jornalistas, inclusive é só ler os jornais e as revistas. O que está acontecendo com a profissão de jornalismo é uma frase tenebrosa, que é a seguinte frase: quem não tem competência não se estabelece. Eu não sou a favor disso, mas é isso que é pregado. Isso está aí, me parece tão estranho. Agora, nas universidades, São Marcos, você que é um professor universitário, né? Segue formando jornalistas, né? Os alunos permanecem ainda procurando o curso. Você acredita que as universidades mudarão algum tipo de sistema de ensino, alguma coisa diferente daqui para frente? Você devem pensa melhorar. nisso, Eu acho que devem melhorar. Olha, as universidades prometem formação para o mercado. De fato, os cursos de jornalismo não formam para o mercado. O curso de jornalismo é desvinculado do que acontece com o mercado. A maior parte dos jornalistas trabalha em assessoria de imprensa. Se nós quiséssemos fazer um curso de jornalismo para atender ao mercado, teríamos que fazer um curso voltado para essa área, sobre a qual há um enorme preconceito dos jornalistas. Você estava falando de dividir a profissão, como se a profissão não fosse dividida. Nós, jornalistas, achamos que os assessores de imprensa são uma subclasse do jornalismo. Isso é verdade, certo? Agora, voltando ao raciocínio, essa situação... da universidade, criar alguma coisa para... Eu acho que elas vão ter que se adequar ao que realmente precisa o mercado. O aluno de jornalismo precisa ter aula de economia, ele precisa ter aula de direito, ele precisa ter aula de sociologia, não são só 6 meses, ele precisa ter aula de redação, não são só 6 meses. Eu imagino que as universidades terão que fazer isso, por uma questão de mercado. Ele pode sair dali mais ou menos que especializado numa área, o que não acontece hoje. Ou talvez possa acontecer melhor do que acontece hoje, né? Realmente ensinar o cara a fazer jornalismo para justificar aquele dinheiro que ele está pagando ali e tal, que não é fácil para ninguém. É muito interessante realmente o seu artigo, né? Obrigado. Agora, jornalismo é para quem quiser, graças a Deus, ele tem a opinião dele, né? E eu gostaria que você deixasse um site, algum contato, para que as pessoas, né, os alunos, os jornalistas pudessem acessar, né, e quem está nos acompanhando nesse momento, possa acessar, ler na íntegra esse artigo e outros artigos que você escreve também. Claro. O título é evidentemente provocativo, não é? Graças a Deus é para chamar a atenção e tem esse tipo de técnica. Parece que é alguma coisa que você estava esperando há muito tempo e que no seu caso aconteceu. Verdade. Quem quiser nos dar a honra de ler, não só esse artigo, mas o conteúdo da nossa revista, www.carosamigos.com.br, tem esse artigo lá, tem outros artigos, a gente tem vários textos, inclusive, discutindo o diploma, inclusive um texto muito interessante discutindo as raízes históricas da necessidade de se ter diploma de doutor neste país, de não doutores. Conhece o samba do Paulinho da Viola? Sim. Tinha eu que ser doutor. Marcos, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado a vocês. Tá, um grande abraço. Sempre agradeço poder dizer o que eu penso. Muito bom. O convidado de hoje, professor Marcos Zibord, professor universitário. O tema central foi em relação ao fim, né, da exigência do diploma para o profissional de jornalismo. O Análise Direta termina agora. Voltamos num próximo programa. Muito obrigado pela companhia e até lá.